Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos para o item Qualidade dos Fluidos. Parágrafo 16. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que esses fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou pela impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que cercam ou que projetam os maus espíritos são, pois, viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência de bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. Bom, aqui já vale uma reflexãozinha rápida aqui. O que está dizendo aqui, né? A influência que o espírito tem quando ele está manipulando os fluidos. As intenções, os pensamentos, que são todos próprios da inteligência, portanto, é próprio do espírito, né? Já levam àqueles fluidos uma impregnação desses elementos de pensamento. Por exemplo, uma pessoa vai manipular a sua comida, vai fazer um bolo, fazer uma comida, só que esqueceu de lavar a mão. O que acontece? Possivelmente bactérias ou qualquer outra coisa que possa haver ali sobre a pele da mão dela porque não lavou, pode se transferir para o alimento. Não é verdade? Isso é uma contaminação. Tá bom. Da mesma forma, nós mesmos impregnamos tudo aquilo que nós mexemos com as nossas intenções. É onde, por exemplo, a gente tem tantos médiums que ao tocar um livro, um adorno, uma peça de roupa, né, conseguem perceber qualidades da pessoa que usava aquilo. Porque nosso pensamento faz com que emanemos vibrações, emanemos radiações que impregnam aquilo que não é material, aquilo que não é vivo. Até vivo a gente impregna, mas aquilo que não é vivo, que é apenas mineral, absorve aquela vibração e mantém aquela vibração por bastante tempo. Como ele não é vivo, como né, não é um ser que metaboliza, não tem metabolismo ativo, então, obviamente, aquelas irradiações que impregnam os objetos permanecem ali por mais tempo. Certo? Então, se acontece isso no meio material, que é muito mais denso, também acontece no meio espiritual, porque depende apenas do que? Da mente. Vamos dar sequência. Seria impossível fazer uma enumeração ou classificação do bom e dos maus fluidos, nem especificar as suas qualidades respectivas, tendo em vista que a sua diversidade é tão grande quanto a dos próprios pensamentos. Óbvio. Então aí não dá para a gente fazer dizer que isso é bom, isso é ruim. Porque uma coisa pode ser bom para um organismo e ser ruim para outro. Então, aquilo que
prejudica o metabolismo natural de um ser é ruim, certo? Mas também tem a ver a dose. A gente pode exemplificar com o veneno, né? O veneno, ele é venenoso, né? Dependendo da dose que ele recebe, porque do próprio veneno de muitos animais obtém, uh, se obtém remédios, antídotos, obtém-se do próprio veneno uma série de propriedades salutares aos corpos. Tudo vai depender da dose que vai se usar, né? Que nem, por exemplo, o veneno do monstro do Gila, né? Que é o lagarto lá do norte do México, do Arizona lá, e que ele é fatal, né? Se a pessoa tomar a mordida do lagarto lá, ele vai morrer. Mas daquele mesmo veneno se extraiu um remédio que se tornou extremamente famoso aí, que é o Ozempic, né? Os fluidos não têm qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Segundo as circunstâncias, essas qualidades são, como o ar e a água, temporárias ou permanentes, o que os torna mais especialmente próprios à produção de tais ou tais efeitos determinados. Os fluidos não têm denominações especiais, como os odores são designados por suas propriedades, seus efeitos e seu tipo original. Sob aspecto moral, carregam a marca dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura e etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, eliminadores, tornam-se força de transmissão ou de propulsão e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria correspondendo aos efeitos que eles produzem. Quero aqui fazer uma pequena ressalva, né? Para não perder o fio da conversa. Tudo aquilo que você dá a uma pessoa, né? Você pode fazer justamente esse tipo de transmissão, né? Você vai dar água para alguém que está pedindo algo para você, você vai falar assim, pensar, né, que essa água seja um agente, né, condutor da minha bondade, da minha alegria, da minha felicidade interna, enfim, transmitir através daquela água que você está levando até a pessoa pensamentos salutares, impregnando aquela água do seu pensamento. É muito comum, né? Muitas pessoas falam assim, não aceita nada de estranho, não aceita isso. Porque as pessoas estranhas podem, você não conhece, são estranhas, podem estar cheias de pensamentos ruins e te dar alguma coisa carregada daquelas emanações negativas. Não que isso vá te matar, né? Que seja um veneno, mas pode causar algum dano, certo? Então, devemos lembrar, quando você dá um presente para uma pessoa, né, que você enche esse presente do seu amor, da sua intenção de praticar aquele bem, de atender uma necessidade da pessoa, ou simplesmente de agradar a pessoa, né, você acaba carregando aquele presente daquelas emanações, daquelas irradiações. Bom,
Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de bens e benevolentes pensamentos. Ali reina como uma atmosfera moral saudável, onde se respira com facilidade. Ali sente-se reconfortado, porque está impregnado de flúvios fluídicos salutares. Mas, se ali se misturam alguns pensamentos maus, eles produzem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou de uma nota falsa num concerto. Assim se explicam também a ansiedade ou mal-estar indefinível que se sente no meio antipático, onde os pensamentos malévolos provocam como correntes de ar nauseante. Então, para muitas pessoas, como eu, por exemplo, né, eu não gosto de entrar em bar, para nada. Tem um bar ali, eu tenho que comprar alguma coisa, eu vou procurar outro lugar, porque eu não gosto de entrar em bar, porque ao entrar nesses lugares, eu sinto uma sensação ruim. Então eu evito. Né? E assim são diversos locais, né, que a pessoa olha assim e fala, não vou entrar aí. Porque naquele meio há um pensamento mais ou menos forte o suficiente para impregnar as nossas auras. Né? E daí, penetrar nos nossos chakras não é difícil, não é impossível. E aí, uma vez atingindo um chakra da pessoa, pode desenvolver um mal-estar bastante intenso. 20. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que só o Espiritismo poderia fazer compreender. O homem o sente instintivamente, uma vez que procura as reuniões homogêneas ou simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ali recupera as perdas fluídicas, que tem cada dia pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real dos fluidos espirituais e, por consequência, nos fluidos materiais, de tal sorte que o homem tem necessidade de se retemperar nos eflúvios que recebe de fora. Quando se diz que um médico cura os seus doentes com boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, porque o pensamento benevolente leva com ele fluidos reparadores, que agem sobre o físico tanto quanto sobre o moral. E aquilo que eu volto a falar sempre, né? Se você trabalha com a medicina, se você trabalha com a lida, né, com os problemas orgânicos das pessoas, você é um terapeuta, você não pode ter pensamento ruim com pessoas, você não pode emitir palavras, porque as palavras são carregadas de pensamentos e, mesmo que a pessoa não entenda a princípio, aqueles pensamentos vão atingir a pessoa. Mesmo que a pessoa não consiga entender o que está se falando, aquilo afeta a pessoa. E se ela entender o que está se falando, pior ainda. Como, por exemplo, um amigo meu que comentou sobre as palavras do médico para ele, dizendo que ele tinha pouco tempo de vida, porque ele tinha um câncer. Por mais que isso fosse uma realidade, vamos dizer assim, o médico não devia falar. Mas tem que alertar o paciente. Não tem que alertar o paciente. Tem que tentar fazer com que o paciente lute contra aquilo que o prejudica. O paciente tem a força para resistir contra o mal patológico que o afeta. Essa é a função do médico. Não é querer dizer que ele conhece bem a doença e, portanto, ele pode determinar se a pessoa vai viver ou morrer. Isso não é o médico quem faz.
Então fuja desses, né, profissionais aí, certo? É muito fácil desiludir as pessoas. Eu falo isso no meu livro A Vida Sob Nova Visão. E tem aqui uma playlist que eu faço as descrições deste, uh, deste, deste livro, tá? Então, se você quiser se aprofundar, né, dá uma lida lá, assiste alguns vídeos lá. Dando sequência. Parágrafo 21. Sem dúvida dir-se-á, é possível evitar os homens que se sabe mal intencionados, mas como se subtrair à influência dos maus espíritos que pululam ao redor de nós e penetram por toda parte sem serem vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que carrega em si o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz quando o ar está viciado? É saneado, é depurado, destruindo o foco dos miasmas, e expulsando os eflúvios malsãos por correntes de ar saudável mais fortes. À invasão dos maus fluidos é necessário, pois, opor os bons fluidos. E como cada um tem o seu perispírito, uma fonte fluídica permanente, carrega-se o remédio em si mesmo. Não se trata senão de depurar esta fonte e dar-lhe qualidades tais que elas sejam, para as más influências, um contraste, em lugar de ser uma força atrativa. O perispírito é, pois, uma couraça à qual é necessário dar a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades da alma, é necessário trabalhar no seu próprio melhoramento, porque são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. As moscas vão aonde os focos de corrupção as atraem. Destruir estes focos e as moscas desaparecerão. Do mesmo modo, os maus espíritos vão aonde o mal os atrai. Destruir o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Muito explicado, muito bem explicado, né? Então, é aquilo que a gente vem falando sempre, né? Faça a sua reforma íntima, né? Crie dentro de si apenas bons pensamentos, bons hábitos, né? Não só bons pensamentos, mas bons hábitos, hábitos de higiene, hábitos alimentares, hábitos de estudo, né? Hábitos de entendimento das diversas nuances de comportamento pessoal. Crie bons hábitos. Criando bons hábitos, você automaticamente criará bons pensamentos. Automaticamente você vai criando a sua defesa pessoal. Não adianta nada a pessoa ficar mergulhada em simpatias de proteção se ela dentro de si não está protegida, se ela dentro de si pensa ruim, pensa mal, alimenta pensamentos de ganância, pensamentos de raiva, de ódio, né, de inveja. Pessoas que alimentam pensamentos de inveja são as mais infelizes que tem. Porque o que ela traz para ela? Né? Somente esse tipo de coisa, de vazio, né, de solidão, de tristeza, de incompetência. É isso que ela acaba atraindo para ela. As pessoas têm que fazer uma limpeza íntima
procurar hábitos saudáveis e tudo acaba se completando. Livra-te dos teus vícios. Ah, mas eu fumo só um cigarrinho. Não fume um cigarrinho. Ele é veneno. Ah, mas é difícil. Não é difícil, é só você parar. Tenha força de vontade. E assim para qualquer outro vício que a pessoa possa ter. Outra coisa extremamente nociva, é curtir músicas depressivas. Porque a música depressiva, por si só, atrai espíritos depressivos que vão cercando a pessoa. Mesmo que a pessoa não tenha semelhança com eles, eles vão acabar criando um ponto de semelhança. E aí começam a influenciar a vida da pessoa. Se quer curtir música, curta música legal. Mesmo que falem besteira durante a música, idiotíssima, que você não entenda, mas tem um som alegre, né? Porque a alegria, a felicidade são coisas que afastam os espíritos ruins. No fim de todo o meu vídeo, eu coloco lá a minha musiquinha, né? Aquela que eu desenvolvi para o meu audiovisual lá. E eu coloco ali, né, que é o ódio de Exu. E é muito bacaninha, porque a mensagem é o que você precisa, que nós todos precisamos. Né? Por conta disso, eu vou deixar ela tocar na sua integridade no fim desse vídeo aqui. Você escutá-la. Tá bom? E aí a gente finda esse item, tá? E a gente ainda vai para o próximo vídeo com explicações de alguns fatos reputados sobrenaturais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Ah, não gostei desse vídeo, você falou demais aí, mas deixa seu like. Se você não está inscrito, se inscreva no vídeo, no canal. Faz um comentário. Né? Divulgue nas suas redes sociais. Visite outras playlists do nosso canal. Tá bom? E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta, vivendo com bom humor. Cuide do sentimento